Fala galerinha, beleza? Então pessoal, faz tempo aí que a gente não aparece, mas estamos aí com um vídeo novo. Esse vídeo vai ser por uma dúvida que teve lá no nosso grupo do Whats. Se você já não faz parte do grupo do Whats, entra aqui, vou deixar o link na descrição, tá? Que lá tem muita coisa bacana. A dúvida era como hospedar uma aplicação web do Flutterflow no nosso VPS via Docker. Então é nesse vídeo aqui que a gente vai mostrar como que isso faz, tá? É bem simples, mas tem algumas etapas aí que tem que prestar atenção. Bom, a gente está aqui no projeto do Flutterflow, esse é um projeto de um treinamento que eu fiz. A gente vai precisar baixar o código, então baixa o código e depois abrir no VS Code. Então vamos aqui no Visual Studio. Beleza. Aqui já está o meu projeto, tá? Porque eu já tinha testado antes, mas você pode dar um file e dar um open folder lá onde vocês baixaram os arquivos do Flutterflow. Então, fechar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente tem que compilar para a web, tá? Então, o Flutter, vocês sabem que ele é híbrido, então ele é tanto Android, como iOS, como web. Então a gente precisa compilar para a web, ok? Bom, vamos ver se ele rodou pub.get para ver se está tudo certinho, ok? Beleza. Aí o comando, deixa eu dar um clear aqui. O comando é muito simples, tá, pessoal? É flutter build web. E nisso ele vai começar a criar aí todos os arquivos que são necessários para hospedagem web. Então você vê que ele já criou aqui uma pasta chamada build. E nessa build ele vai começar a construir, ó, já terminou. Ok? Então, vamos aqui em build. E aqui tem diversos arquivos. Tem um index, tem uns arquivos JavaScript, etc, tá? Então, para a gente hospedar isso, ou a gente tem um serviço terceiro, como um Cloudflare, como um Vercel, etc. Ou a gente faz o nosso próprio servidorzinho e sobe, tá? Então, a gente vai fazer isso em Docker, para a gente ficar mais fácil o gerenciamento de container, tá? Então, o que, que a gente vai precisar? Criar um arquivo nessa pasta, chamado Dockerfile. Então, Dockerfile. Criou esse arquivo, vou copiar aqui que eu já tenho pronto e vou explicar, tá? Mas isso a gente vai baixar um Node, nesse caso 16, e vai instalar o pacote HTTP Server. Então isso é só para a gente conseguir expor todos os nossos arquivos online, tá? Então é isso que nosso Docker vai fazer. Ele vai pegar todos os arquivos desse diretório. Então a gente salva. A gente vai lá no nosso VPS. Então a gente vai entrar aqui. Cria um diretório. Então vou criar Flutter Web. CD Flutter Web. E abro meus arquivos aqui. Então vou em Build, Web, pego todos os meus arquivos e jogo aqui para dentro. Então ele vai copiar. Beleza, já está tudo aqui, só a gente montar a imagem e rodar o Docker. Então já tem o comando aqui, Docker Build, a gente não tem Docker Compose aqui, tá? Só o Build, porque do Compose não precisa. Então dá um Docker Build T, o nome da imagem, ponto para falar que é nesse diretório atual. Então ele vai começar a construir aqui a imagem.
Agora a gente vai dar um Docker Run, que é para rodar aquela nossa imagem em um container, com a Flutter Web App. A gente vai rodar na porta 1900 nesse caso. Ah, quero rodar em outra porta. Só mudar aqui, pessoal, para qual porta vocês quiserem. E ele vai apontar para 8080, que é o nosso servidorzinho lá, tá? Dentro do Dockerfile. Flutter Web App. Beleza? Vamos rodar. Já startou, ok? Então, se a gente vier aqui na web, na porta 1900, nossa aplicação já vai estar rodando. Pronto, ó, já está rodando, ok? E para apontar no Nginx, também é a mesma coisa de sempre, tá, pessoal? Então eu venho aqui, vou criar uma, vai, fweb, que a outra já havia criado, vou apontar para 1900, o IP do meu VPS, tá? E o subdomínio que eu quero. Ah, mas e se eu quero o domínio principal? Se você quer o domínio principal, você só muda o seu do www, tá, pessoal? E o seu próprio arroba. Aí no Nginx você aponta seu domínio principal. Nesse caso a gente vai apontar um subdomínio, tá? Então adicionar registro. Beleza. A gente vem aqui no Nginx, adiciona um novo, então no nosso caso fweb.apptrix.app, vai apontar para esse IP, para essa porta, deixa o WebSocket ligado e dá um salvar, ok? Depois vem aqui em editar, SSL e dá um request de novo SSL. Beleza, se a gente clicar aqui, já abre nossa aplicação. Então posso vir aqui. Claro que essa aplicação é para mobile, né? Mas só foi a nível de demonstrar aqui. Funciona tudo, tá? Todas as conexões com banco, etc. está funcionando. Beleza, pessoal? Bem simples aí de vocês colocarem aí todas as suas aplicações aí no VPS de vocês. Não precisar colocar mais de um domínio ali no Flutterflow, e fora que o Flutterflow tem o servidor compartilhado, né, diferente do seu VPS, que é totalmente seu, então pode ser melhor em alguns casos. Bem simples, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Creio que seja o último vídeo do ano. Bom, feliz ano novo para todo mundo, feliz Natal e a gente se vê ano que vem. Valeu, pessoal. Fui!